Capítulo 6. A mulher do passado. Eu sou a rainha das histórias. E esta é uma história que vai ficar na sua cabeça. Imagine estar prestes a viver o momento mais importante da sua vida. O primeiro olhar verdadeiro. A primeira chance de um beijo. O primeiro instante em que dois corações finalmente decidem parar de fugir. E, exatamente nesse momento, o passado bate à porta. Porque existem pessoas que aparecem por acaso. Mas existem outras que surgem exatamente quando tudo começa a dar certo. E normalmente, elas chegam para destruir tudo. Prepare-se, porque hoje Helena descobrirá que o maior obstáculo para um novo amor pode ser alguém que nunca aceitou perder. E a guerra pelo coração de Arthur Valente está apenas começando. O silêncio tomou conta do corredor do hotel. Arthur permanecia imóvel diante da porta. Do outro lado, estava uma mulher elegante, alta, sofisticada, com um vestido impecável e um sorriso confiante. Daqueles sorrisos que escondem intenções perigosas. Helena observava tudo em silêncio. Seu coração ainda batia acelerado pelo quase beijo que acabará de ser interrompido. Mas agora, outro sentimento começava a nascer. Um sentimento que ela nunca imaginou sentir. Ciúmes. Arthur respirou fundo. Seu semblante mudou completamente. Todo o brilho que havia surgido durante a conversa desapareceu. Bianca. Sua voz saiu firme, controlada, séria. A mulher abriu um sorriso ainda maior. Vejo que você ainda lembra de mim. Helena percebeu cada detalhe daquela troca de olhares, e algo dentro dela apertou. Porque Arthur não parecia surpreso, parecia preocupado, e isso era muito pior. Bianca finalmente desviou os olhos para Helena, analisou-a de cima a baixo, sem dizer uma única palavra. Seu olhar parecia fazer perguntas silenciosas. Quem é ela? O que está fazendo aqui? E por que está no quarto de Arthur? Depois de alguns segundos, Bianca sorriu educadamente. Acho que interrompi alguma coisa. Helena abriu a boca para responder, mas Arthur foi mais rápido. Não. Bianca arqueou uma sobrancelha. Claramente não acreditava, porque qualquer pessoa perceberia que havia interrompido um momento importante. Muito importante. Ela cruzou os braços. Podemos conversar? Arthur hesitou por um instante. Olhou discretamente para Helena. Depois voltou a encarar Bianca. 5 minutos, claro. Bianca sorriu como quem acabava de vencer uma batalha. E saiu caminhando pelo corredor ao lado dele. A porta se fechou lentamente. E Helena ficou sozinha. Ela caminhou até a janela. A tempestade já havia diminuído. Mas dentro dela, tudo parecia um verdadeiro furacão. Ela tentou convencer a si mesma. Não é da minha conta. Tentou outra vez. Eles podem conversar sobre qualquer coisa. Respirou fundo. Ela pode ser apenas uma amiga. Mas sua mente respondeu imediatamente. Ou pode ser a ex-namorada. Helena soltou uma risada sem humor, claro. Logo a pior hipótese. Ela olhou para o relógio. 5 minutos. Depois 8. Depois 12. Quando percebeu, 20 minutos haviam se passado. Cada segundo parecia uma eternidade. E sem admitir para si mesma. Ela esperava que Arthur voltasse logo. Agora me conta uma coisa. Você também desconfiaria que Bianca era uma ex? Ou tentaria manter a calma? Escreve aqui nos comentários porque essa história ainda vai surpreender muito. Quando Arthur finalmente entrou novamente no quarto, encontrou Helena sentada diante da televisão. A tela estava ligada, mas ela nem fazia ideia do que estava passando. Arthur sorriu discretamente. Você ainda está acordada. Ela respondeu sem olhar para ele. Impressionante sua capacidade de observação. Ele aproximou-se devagar. Helena. Sim? Quer me perguntar alguma coisa? Ela cruzou os braços. Não, tem certeza? Absoluta. Silêncio. 5 segundos. 10, 15. Até que Helena perdeu completamente a batalha contra a própria curiosidade. Virou-se para ele. Ela é sua ex? Arthur não conseguiu esconder um pequeno sorriso. Eu sabia que você ia perguntar. Helena fez cara de indignação. Eu não estava curiosa. Claro que não, não estava, evidentemente. Ela respirou fundo, para de concordar comigo. Arthur soltou uma risada. Daquelas sinceras, espontâneas. Helena odiava admitir, mas adorava ouvir aquela risada. Ela era rara. E bonita. Muito bonita. Arthur finalmente respondeu, sim. Fez uma pequena pausa. Bianca foi minha namorada. Helena sentiu uma pontada no peito. Pequena, mas suficiente para incomodá-la. Ela desviou o olhar. Entendi. Foi tudo o que conseguiu dizer. Mas Arthur percebeu. Percebeu o ciúme escondido atrás daquela falsa tranquilidade. Estranhamente, aquilo aqueceu seu coração.
porque significava que Helena talvez também estivesse sentindo alguma coisa. Na manhã seguinte, o evento corporativo continuou, e Bianca parecia determinada a recuperar um espaço que já não existia mais. Ela aparecia em todas as reuniões, sentava ao lado de Arthur, conversava como se fossem velhos parceiros inseparáveis, ria de qualquer comentário dele, e fazia questão de tocar em seu braço sempre que podia. Helena observava tudo à distância, tentando convencer a si mesma de que não se importava. Mas quanto mais repetia isso, menos acreditava. Camila percebeu imediatamente. Você está com ciúmes. Não estou. Está sim. Não. Camila apontou discretamente para a mão da amiga. Helena. Ela olhou. A caneta estava partida ao meio. Ela havia quebrado sem perceber. Camila soltou uma gargalhada. Acho que essa caneta era inocente. Helena respirou fundo. Foi um acidente. Claro. Camila sorriu. Assim como olhar para Bianca a cada 5 segundos também é um acidente? Helena colocou a mão no rosto. Eu não estou apaixonada. Camila respondeu imediatamente. Então por que parece que está planejando esconder um corpo? As duas começaram a rir. Mas, no fundo, Helena sabia. Seu coração já havia escolhido. Só sua razão insistia em negar. Enquanto isso, Arthur enfrentava um problema completamente diferente. Bianca. Ela parecia determinada a agir como se o relacionamento nunca tivesse acabado. Durante o jantar de encerramento do evento, ela puxou a cadeira ao lado dele, sem pedir licença. Ainda trabalha demais. Arthur continuou olhando o cardápio. Ainda fala demais. Bianca sorriu. Você nunca muda. Algumas coisas realmente não mudam. Ela inclinou o corpo na direção dele. Eu senti sua falta. Arthur permaneceu em silêncio. Ela insistiu. Não vai responder? Ele finalmente levantou os olhos. Não. A resposta foi curta, educada, mas definitiva. Pela primeira vez, o sorriso de Bianca vacilou. Ela percebeu que havia perdido algo importante. Arthur já não era o mesmo homem de anos atrás. E, principalmente, já não olhava para ela da mesma maneira. Na verdade, seus olhos procuravam outra pessoa. Sempre. Helena. Bianca acompanhou discretamente aquele olhar, e encontrou Helena conversando com colegas, sorrindo, completamente alheia. Naquele instante, ela entendeu tudo, e não gostou nem um pouco. Naquela noite, depois que todos voltaram aos quartos, Arthur pegou o celular, abriu sua conta secreta. Senhor Sombrio apareceu na tela. Ele escreveu: Você parece diferente hoje. Poucos minutos depois, Helena respondeu: Estou apenas cansada. Arthur sorriu. Mentira. Ele conhecia aquele olhar, conhecia aquele silêncio. Ela estava incomodada, e ele suspeitava exatamente o motivo. Digitou novamente. Tem certeza? A resposta demorou. Muito mais do que o normal. Até que surgiu. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você já teve medo de perder algo, antes mesmo de ter? Arthur ficou completamente imóvel. Leu a mensagem uma vez, depois outra, e mais outra. Seu coração acelerou, porque aquela pergunta parecia falar exatamente sobre eles. Ele respirou fundo antes de responder. Sim, Helena digitou imediatamente. E como lidou com isso? Arthur olhou pela janela. Pensou em Helena. Pensou em Bianca. Pensou em tudo o que está acontecendo. E respondeu apenas: descobri que algumas pessoas valem qualquer risco. Helena leu. Sentiu o coração acelerar, sem entender por quê. Aquela frase parecia ter sido escrita especialmente para ela. Os dias seguintes passaram rapidamente. Mas Bianca não desistiu. Muito pelo contrário. Ela começou a observar tudo. Os olhares, as coincidências, as conversas silenciosas, os sorrisos discretos. Era inteligente demais para ignorar aqueles sinais. Foi então que, durante um café com alguns funcionários, ouviu algo curioso. Uma analista comentou animadamente: Vocês acompanham aquele romance online da autora anônima? Outro respondeu: O protagonista parece um CEO de verdade. Bianca arqueou uma sobrancelha. Sua curiosidade despertou imediatamente. Naquela mesma noite, ela pesquisou a história, encontrou o primeiro capítulo, começou a ler. 5 minutos depois, seu sorriso desapareceu. 10 minutos depois, ela arregalou os olhos, porque não havia mais dúvidas. Aquele protagonista era Arthur. Os mesmos hábitos, a mesma personalidade, o mesmo jeito frio, o mesmo perfeccionismo. Bianca fechou lentamente o notebook. Um sorriso diferente surgiu em seu rosto. Frio, calculista, perigoso. Ela apoiou os cotovelos sobre a mesa.
E murmurou baixinho: então é assim. Agora finalmente entendi o jogo. Enquanto isso, Helena continuava escrevendo novos capítulos. Continuava conversando todas as noites com o Senhor Sombrio. Continuava tentando esconder seus sentimentos. E fracassando miseravelmente. Porque bastava Arthur aparecer, para seu coração esquecer completamente como agir. Ela não fazia ideia de que Bianca acabará de descobrir o segredo mais perigoso daquela história. E Bianca nunca foi o tipo de pessoa que guarda informações. Principalmente quando pode transformá-las em armas. Na manhã seguinte, ela fechou seu notebook, sorriu para o próprio reflexo no espelho e disse em voz baixa: agora, o jogo começou de verdade. E foi assim que Bianca descobriu o segredo capaz de mudar completamente a vida de Helena e Arthur. Mas agora eu quero saber, na sua opinião, Bianca ainda ama Arthur? Ou apenas não suporta a ideia de vê-lo feliz ao lado de outra mulher? Escreva sua teoria aqui nos comentários, porque eu adoro ler cada uma delas. Se você gostou desta história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos capítulos. Porque no próximo episódio, Bianca usará o romance secreto de Helena como uma arma, e um escândalo dentro da empresa poderá destruir tudo o que os dois começaram a construir. Eu sou a rainha das histórias, e no reino das histórias, sempre existe um segredo esperando para ser revelado. Até o próximo capítulo!